Aboru Aboio! Olá, queridos amigos e seguidores que com tanto carinho e respeito acompanham os nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou o Babai Desirê, Alodede Zarcel, e estou aqui mais uma semana interagindo com vocês, aos que já são inscritos no nosso canal. Prazer estar aqui novamente, entrando aí na tela do seu celular, ou da sua televisão, ou do seu notebook, não importa. Você que talvez esteja assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Aqui eu falo a respeito da religião tradicional urubá, do culto de Fá, do culto aos orixás. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você possa receber mensagens cada vez que nós disponibilizarmos novos conteúdos aqui. E também deixe o seu like e caso se no final desse vídeo você gostar do mesmo, compartilhe ele pelo link original nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, enfim, nos ajudando a levar as informações que aqui serão disponibilizadas ao maior número possível de pessoas, tá bom? Gente, hoje o tema do nosso vídeo é um tema que eu julgo muito importante. Por quê? Qual que é o título? Você é doente ou saudável espiritual? Você quer descobrir? Assiste então comigo aqui do princípio ao fim para que você possa compreender. O que ocorre? Nós temos pessoas doentes espirituais que são religiosas, pessoas que frequentam a Umbanda, o Candomblé, a religião tradicional urubá, as igrejas católicas, as outras instituições. E podemos ter muitas vezes ateus que são saudáveis espirituais. O que justifica isso? Vamos lá. Eu estou na religião tradicional urubá há 25 anos e há 10 anos eu pratico o sacerdócio. Ao longo desses anos, eu conheci muitas pessoas que se enquadram dentro do perfil de doentes espirituais. Quais são essas pessoas? Pessoas que muitas vezes têm a necessidade de toda hora estarem consultando e fazendo ebó, mas não porque querem ter um cuidado espiritual, mas porque se sentem vítimas de ataques espirituais, pragas, feitiços, inveja. Pessoas muitas vezes que escondem as suas conquistas com medo da inveja alheia. Pessoas que muitas vezes a vida não caminha, não prospera e acreditam que são vítimas de alguma praga, algum feitiço, enfim. Essas pessoas são pessoas doentes espirituais. E quem é saudável espiritual? Saudável espiritual é aquela pessoa que cuida da sua espiritualidade, mas que além disso procura ter um comportamento e uma conduta que faz com que a pessoa não tema praga, feitiço e inveja. Um exemplo. Nós temos uma quantidade enorme de pessoas que muitas vezes não estão felizes dentro de uma prática espiritual, dentro de uma religião, dentro de um templo, uma instituição, um terreiro, e não se desligam da mesma porque estão com medo de tomar praga, feitiço do sacerdote ou da sacerdotisa, que muitas vezes, numa postura de autoritarismo, os ameaça dessa forma, o que hoje inclusive é crime, segundo muitos advogados têm generosamente compartilhado conosco. Essa pessoa que tem medo da praga e do feitiço de alguém, ela é um doente espiritual, tão doente quanto aquele que ameaça com praga e feitiço. O que acontece, gente? Eu ensino para os meus filhos, semanalmente, no culto semanal de sábado que eu realizo desde 2017 no meu templo, chamado de Abametá. Culto esse que tem a finalidade de muitos membros do meu templo são pessoas que vieram iniciadas de outros lugares, mas que só foram iniciadas, não tiveram um suporte, porque na maioria dos lugares não existe a prática e o costume de se reunir semanalmente para transmitir o saber. E vieram até o meu templo na busca desse saber, porque já haviam passado pela iniciação. A finalidade do culto é tão importante no sentido de transmitir a essas pessoas que já vêm iniciadas o conhecimento, como no meu templo eu não inicio ninguém no primeiro contato. A pessoa consulta comigo, faz o ebó, depois do ebó a pessoa fica um tempo sem ter contato comigo, aí ela vem, consulta de novo, faz retroebó. Se a pessoa pela segunda vez que fez o ebó virar para mim e falar: Babá, me identifiquei com o seu trabalho, quero conhecer a sua casa, ela atendendo os pré-requisitos que a gente acredita que é importante para ela ingressar à nossa instituição, nós convidamos a pessoa a se tornar um membro filiado, ou seja, a pessoa vai ter o direito
de participar das nossas atividades coletivas, que é o culto semanal de sábado, que ocorre todo sábado, e os festivais que nós realizamos fechado aos membros, que ocorrem a cada 2 meses. Dessa forma, a pessoa no culto semanal vai poder conhecer a religião e a filosofia que ela está ingressando. E nos festivais ela vai poder conhecer como é que nós celebramos o sagrado. E aí, depois de 1 ou 2 anos frequentando o nosso templo dessa forma, é que nós sentamos para falar de iniciação. Por quê? Muitas pessoas no Brasil se iniciam primeiro para depois conhecer a religião. E muitas acabam não se identificando. Então eu sempre oriento nos meus vídeos: conheçam para depois se iniciar. Fiquem para depois namorar. Namorem para depois noivar. Noivem, nem sei se é assim que se fala. Fiquem noivos para depois casar. A mesma coisa no culto de orixá. Não deixe a sua pressa e a sua ansiedade te fazer dar um passo do qual depois você pode acabar se arrependendo, não pelo orixá, mas muitas vezes pela instituição que você ingressou. Então, no culto semanal, eu ensino aos meus filhos o seguinte: não tenham medo nem de praga e feitiço meu, porque perante o Olodumare Orixá eu sou sacerdote, mas eu sou devoto. Eu não sou pai dos meus filhos, eu sou orientador espiritual, eles são meus irmãos no Ifá e no Orixá, porque nós somos filhos de Olodumare. Eu não tenho poder espiritual para destruir a vida dos meus seguidores e nem gostaria de ter. A minha força que vem de Olodumare e de Orixá é para ajudar as pessoas a crescer. Então o que eu ensino para eles, eles não têm que ter medo de ninguém. Nós temos que ter respeito. O respeito é a base da relação humana. Por quê? Um bom devoto de Orixá é aquele que respeita a tudo e a todos, porque ele entende que o outro indivíduo tem Ori, e Ori é sagrado, tem Eledá, e Eledá é sagrado, tem o Orixá dele, tem os ancestrais dele e tem o grupo espiritual dele. Então, quando eu desrespeito alguém, aí eu me deixo vulnerável não à praga e ao feitiço daquela pessoa, mas à cobrança espiritual que o Ori daquela pessoa, que o Eledá, que o Orixá dela, que os ancestrais dela e que o grupo espiritual que ela pertence vai vir cobrar de mim em defesa daquela pessoa, porque eu desrespeitei a mesma. E qual que é o problema? A vida de muitas pessoas que seguem o Orixá não caminha porque são pessoas que vivem desrespeitando as outras. São pessoas que vivem agredindo as outras. Por um exemplo, uma pessoa que é doente espiritual, ela tem medo de feitiço e praga e inveja. E eu, particularmente, quando observo isso, eu fico com medo. Porque uma pessoa que tem tanto medo de inveja, de praga e de feitiço, é uma pessoa que me faz pensar o seguinte: ou essa pessoa não acredita no que ela tem, ou essa pessoa não acredita no próprio comportamento. Por quê? Você só paga uma dívida se você deve. Você que está me assistindo do outro lado, se você não me deve, eu não tenho como mandar um oficial de justiça cobrar uma dívida de algo que você não me deve. Então não tem como você me pagar. Então não tem por que você temer feitiço, praga, inveja de pessoas que você não deve nada. Até porque, veja bem, Exu é o orixá responsável pela organização do mundo. Como é que Exu vai permitir que uma pessoa destrua a vida da outra gratuitamente? Como é que Exu vai permitir que a inveja de alguém, provavelmente muito infeliz, vai prejudicar a vida de alguém que está lutando pela sua felicidade? Não faz sentido. Então, você que está me assistindo, não se enquadre no perfil de uma pessoa doente espiritual. Babá, mas eu era da casa do pai ou da mãe fulana, e eu saí da casa dele e a minha vida só caiu para trás, ele não está me queimando? Gente, muitas vezes não. O que acontece no Brasil e é muito comum, e muito triste, você está numa casa de orixá, num templo, de um sacerdote que está confiando ali de cultuar a espiritualidade contigo. Aí o que você faz? Você está ali naquela casa, você quer tumultuar, você quer falar mal do irmão, você quer falar mal do sacerdote pelas costas, você quer confabular contra o sacerdote ou contra as pessoas, e aí você não feliz sai daquela casa e tenta falar mal do sacerdote, do trabalho dele, etc. e tal. O que vai acontecer? Você fez pactos e juramentos
que uma vez que você não cumprindo, você se deixa vulnerável à cobrança espiritual, porque aí sim você está convidando a Diogun para entrar na sua vida. E o sacerdote ou a sacerdotisa em questão não estão nem pensando em você, mas o que protege eles e o que testemunhou o seu pacto, o seu juramento, vai dizer, sair tudo bem, mas sair querendo destruir, está quebrando o juramento, está quebrando o pacto e vai te cobrar. E aí muitas vezes você vai se consultar com um sacerdote ou uma sacerdotisa que não sabe identificar isso, ele vai olhar e vai dizer, fulano está te queimando no feitiço. Muitas vezes não é, muitas vezes é a proteção espiritual da pessoa que você deve, que está te cobrando. E que o seu ori deixa você ser cobrado para você sofrer e aprender que a sua conduta tem que ser modificada. Você precisa melhorar. Por isso que muitas vezes a gente apanha. Porque o nosso ori deixa a gente apanhar para a gente aprender e melhorar. Porque ninguém melhora tomando champanhe no iate. As pessoas melhoram nos problemas. Então, nem tudo, gente, é praga e feitiço. Eu ensino os meus filhos de orixá. Vocês querem comprar uma casa ou um carro zero? Não fala para ninguém. Que o caçador não entra na floresta fazendo barulho. Ele entra em silêncio para abater o animal. Mas depois que ele abate o animal, ele chega na aldeia e faz festa. Ou seja, você quer atingir um objetivo, faça em silêncio. Mas depois que você atingir, comprou a casa, comprou o carro, tira foto, bota na rede social, convida as pessoas para comer na sua casa, para passear, enfim. Babá, mas e a inveja delas? A inveja delas não vai te fazer mal se você for uma pessoa saudável espiritual. Se você se cuida espiritualmente e se você não deve nada a ninguém, não tem por que razão uma inveja, um feitiço ou uma praga destruir a sua vida. Um exemplo que eu vou te dar é simples. Olha a vida dessas pessoas que estão em evidência, não só aqui na internet. Vamos olhar os presidentes, né? Vamos olhar os reis, as rainhas, que ainda tem países que tem rei e rainha, os prefeitos, os governadores. Vamos olhar essas pessoas, né? Essas pessoas estão em evidência. O presidente da República está em evidência. Ele tem tanto pessoas que o admiram muito, como pessoas que o odeiam, como pessoas que queriam estar no lugar dele. Olha quantos olhares ele atrai. Imagina se ele fosse uma pessoa doente espiritual, fraca, que acreditasse que esses olhares poderiam destruir a vida dele. Um presidente não ia durar 4 anos, ou até 8 em caso de reeleição. Ele ia ficar meses no cargo e ia pedir para sair porque não ia aguentar o tranco. Então, se essas pessoas que estão em evidência, muitas vezes, não sofrem abalos de inveja, pragas e feitiços, por que uma pessoa que muitas vezes leva uma vida normal vai ficar em pânico? Não faz sentido, gente. Doente espiritual é toda aquela pessoa que acredita que a sua vida não caminha pela maldade do outro, mas não olha para as suas próprias ações. Nós que somos saudáveis espirituais, somos pessoas que sempre estamos fortalecidas, porque nós confiamos em Olodumário, nos orixás, no nosso ori, no nosso heredá, na nossa ancestralidade e na nossa conduta. Minha mãe é uma senhora de 64 anos que desde os 13 anos de idade pratica a espiritualidade e me ensinou algo que eu ensino a todos os meus seguidores. Ela sempre falava para mim e fala até hoje: meu filho, é melhor as pessoas deverem para nós do que nós para elas. Porque quando você deve para alguém, aí você é cobrado. Quando você não deve, então eu ensino isso para vocês. Não querem ser vítimas de inveja, feitiço e praga? Não devam nada a ninguém. Que as pessoas devam a vocês. Porque aí elas que serão cobradas, não vocês. E a vida de vocês vai caminhar. E aí vocês serão pessoas saudáveis espirituais. E aí vocês vão ter um bom emprego, vão comprar bons carros, a vida vai caminhar e você vai se sentir forte, você vai falar: nossa, tá tudo fluindo. Por quê? Porque você não está se contaminando com a doença, com a maldade alheia. É como cuidar da imunidade. Se você se alimenta bem, se você pratica atividade física, se você se hidrata, se você dorme bem, não tem o porquê você toda hora ficar caindo doente ou ficar alimentando o medo de ficar doente. Agora, se você é relaxado com a sua saúde, se você não se cuida, você vai viver com a imunidade baixa, caindo doente, e você vai viver com medo de cair doente. É como quem vive com medo de tomar feitiço ou de sofrer com a inveja alheia. São pessoas que não têm confiança na sua proteção e na sua conduta.
São pessoas que acham que tem que consultar e fazer ebó toda semana, todo mês, de uma forma desequilibrada. Não. Se você cuidar da sua vida, da sua conduta e da sua espiritualidade de uma forma equilibrada e saudável, você se cuidando periodicamente de uma forma adequada e que também não prejudique a sua vida financeira e as outras tantas coisas que você precisa fazer nesse mundo, não tem a precisão de toda semana você tá ali tirando ebó, fazendo alguma coisa porque acha que tem alguém querendo te destruir. Porque alguém querendo destruir a gente sempre vai ter. Agora, a pessoa ter força para isso é uma outra questão. E outra, mesmo que a pessoa tenha força, eu merecer isso é outra questão. Por isso, você que está assistindo esse vídeo, não seja um doente espiritual, seja saudável espiritual, confie no seu Ori e tenha uma conduta adequada, que sem dúvida, você tendo uma boa conduta e confiando nela, você estará blindado de qualquer negatividade que qualquer ser humano no mundo, seja ele qual for, emanar para você. Tá bom? Meus queridos, eu queria agradecer a cada um de vocês que assistiu esse vídeo do princípio ao fim e dizer que tão logo que possível disponibilizaremos novos vídeos aqui no nosso canal. O contato do WhatsApp do pessoal que cuida da agenda do nosso templo está aqui na descrição do vídeo. Lembrando que a nossa agenda ela fecha com bastante antecedência e eu conto com a paciência e a compreensão de vocês para que nós possamos ter o nosso encontro realizado. Muito obrigado a cada um de vocês pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Nos vemos em breve. Um grande abraço. Ireu. Tchau, tchau.